Boa tarde, está no ar os donos da bola aqui na tela da Band e também pela internet. No band.com.br/RS você está convocado, como sempre, de praxe, a participar com a gente mandando o seu vídeo através do WhatsApp, o 992 24 1220. Vou apresentar a bancada hoje com um convidado especial, o Lucas Gonçalves, está aqui com a gente, ele que trabalhou nas categorias de base do Grêmio, esteve há bem pouco tempo no Atlético Mineiro, trabalhou lá com o Roger Machado, com outros treinadores. E é o nosso convidado de hoje. Obrigado por aceitar o convite, Lucas. Obrigado, é um prazer participar do programa. E estamos aí à disposição para conversar de futebol, como sempre. Eu sempre acho complicado a gente dizer assim, sabe de quem que ele é filho, o Ribeiro Neto? Mas eu vou falar porque ele tem orgulho do pai que tem, e tá certo ter orgulho. O Tacílio, Chapinha, Tacílio Gonçalves. Olha, eu vou dizer o seguinte, se ele não tiver orgulho do pai dele, quem é que vai ter, meu Deus do céu? O Chapinha, o professor Otacílio, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Ex-técnico da dupla Grenal, comandou o Grêmio Show em 88, comandou o Inter. Ídolos, comandou o Palmeiras. Montou o Palmeiras da Parmalat, foi o pai dele quem montou e agora o Lucas está aqui com a gente, nosso convidado. Ribeiro Neto também está na nossa bancada, como sempre, prazer de ter aqui, Ribeiro. Obrigado por aceitar o convite. Não há dúvida nenhuma. Eu tô vivendo uma fase um pouco zen, entendeu? Assim, eu prometi a mim mesmo que nós estamos ouvindo o Ultraman aí, que vai tocar no programa da região daqui a pouco, né? E eu diria o seguinte para vocês, eu vou fazer aquilo que você mandar. Eu tô disciplinado hoje. Entendeu? Tá sereno? Tô sereno, né? Vamos falar de tatiquês, que tu adora, essas coisas assim. Inclusive o Lucas gosta de tatiquês. Hoje nós vamos ter uma aula, então. Vamos ter uma aula. Matheus Dávila, tudo bem? Tudo bem, Felipe. Saí da telinha, né, da sua tela aí, vim aqui para baixo para dividir esse conhecimento com a galera. Tá certo. Tem um destaque inicial? Eu tenho sim. O Jael tem uma nova conversa entre a direção do Grêmio com o atleta. É até uma reunião estranha, viu? Uma reunião fantasma, porque conversava com o Saul Berchevski hoje pela manhã e ele dizia, não tem nenhum conhecimento a respeito de reunião sobre renovação. Só que o Hamilton Bernard voltou de uma viagem, que é o empresário, voltou de uma viagem internacional, está em Porto Alegre e promete uma reunião hoje. Lembrando, o Jael só assina se tiver aumento. E aí, Ribeiro? Tu foi o defensor do Jael? Não, veja bem, eu defendi o Jael naquela oportunidade, entendeu? E acho que ele foi útil. Eu não vou virar, sabe, o coxo. Né? O Jael foi importante, sim. E a assistência que ele deu foi importantíssimo. Tá? O gol do Cícero. Então, mas ponto. Né? Agora, evidentemente, o Grêmio tem que olhar para outros ares. Eu acho aliás, o Grêmio não tem que estar preocupado com reserva. O Grêmio tem que estar preocupado com o titular para o número 9. Isso é que o Grêmio tem que estar preocupado. Isso é verdade. O Grêmio que emprestou um centroavante que tem um retrospecto muito melhor que o Jael. Em 30 minutos na temporada de 2017, o Matheus Batista fez um gol. O Jael teve muito mais oportunidade. O Lucas chegou a trabalhar com ele lá? Não, já tinha saído da base, mas eu acompanhei bem esse jogador. Realmente um centroavante interessante, né? Surgiu muito bem. E acabou indo para Portugal, foi pro Tondela? Foi para Portugal. O Matheus Batista vai jogar no Tubarão, o campeonato catarinense agora. Ele passou por Portugal, voltou para o Grêmio, não foi utilizado e agora no catarinense vai jogar no Tubarão. Não é mais Mabilha que tá lá no Tubarão, né? Não, eu estava como auxiliar do Mabilha no Tubarão. Tu passou por lá também. Passei por lá. Agora é o Vaguinho, o treinador do Tubarão. Legal. Aliás, é interessante a gente falar sobre isso, né? O Grêmio tem um manancial de jogadores de lado, né? Aliás, contratou um excelente agora, o Alisson. E não tem na sua base jogadores dessa posição. Estou falando com característica, né? Evidente que deve ter, eu que não sei, mas não apareceu. Entendeu? Ontem, daqui a pouco a gente vai mostrar os gols da Copa São Paulo. Ontem teve gol de centroavante, não. Da Silva fez um gol de cabeça. Não, mas tu vai mostrar? Vai mostrar o TT, né, cara? TT que chamou a atenção. Que é jogador de lado, mas esse é assunto para depois. Sabe? Então é incrível como. E vou dizer, o futebol brasileiro como um todo, que já teve jogadores dessa característica, fenômenos, né? Hoje carece, tu vê que grandes clubes apostam em veteranos. Mas tu que és um grande crítico da europeização do futebol brasileiro, nesse aspecto eu vou concordar contigo. Passamos a formar centroavantes europeus, e não brasileiros. Perdemos Romários, Vavás, não tem mais, ganhando, admiradores, né? Lucas, a minha tese é o seguinte, você que é um treinador, um professor, eu vou dizer o seguinte para ti, ó, a minha grande luta nesse momento é pela
sobrevivência do futebol brasileiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aí é uma convicção que eu tenho. Por mais que o futebol tenha se modificado hoje, um esporte altamente de força e velocidade, o que nos diferencia é o jeito brasileiro de jogar. Não é à toa que o único jogador realmente diferenciado que temos joga lá brasileira, que é o Neymar, que tem no drible, que tem na criatividade, na surpresa para o adversário, no confronto individual, a sua característica. Então, enquanto a gente quiser imitar o europeu, nós vamos perder sempre, porque quem joga melhor o futebol europeu pode acreditar, é o europeu. Assim como nós sempre fomos reverenciados por jogar o futebol brasileiro, que era o brasileiro que jogava e ensinava as pessoas a jogar. Então, tu que trabalhou com a base e sabe muito bem disso, nós estamos criando crianças europeias para jogar no Brasil. Não pode dar certo. Mas o segundo melhor jogador da seleção brasileira, pelo menos na minha opinião, ele tem um estilo muito mais europeu, que é o Felipe Coutinho. Taticamente, ele é um Felipe monstro. Coutinho é o segundo melhor, né? É que eu acho assim, é o que eu penso, que uma coisa não precisa anular a outra, né? A gente pode pegar, e a gente acha que é do futebol europeu, mas é do futebol como geral, a evolução em relação à organização tática e não perder também a criatividade, o improviso do jogador brasileiro. Sim. Mas nós perdemos, Lucas. Então, nós perdemos. Não pode perder. Tu conta nos dedos do jogador, quando aparece um, nós vamos daqui a pouco botar o lance do TT, tu diz, oh meu Deus do céu, um jogador. Sabe, hoje a criança está mais preocupada com 13 anos em voltar para marcar na recomposição do que tentar o drible contra o adversário. Mas a gente chegou nessa discussão por causa, tá escrito aqui embaixo, por causa disso aqui, caso Jael, se o Jael vai ficar ou não vai. Não, o Jael não interessa. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, o Grêmio precisa de um 9? 9 como se imagina, um centroavantão para grupo, de área? sim. Para grupo, sim. O Grêmio pode até decidir, tu fica que eu falo demais, né, Lucas? O Grêmio pode até decidir jogar com o Luan de novo. Pois é, aí que eu queria chegar. Acho que o Renato não vai fazer isso. O Everton jogou como um falso 9, o Luan foi campeão da Copa do Brasil fazendo isso. O Renato não vai fazer isso. O Renato gosta da figura do centroavante. Ele já falou isso publicamente. Ele gosta de ter esse atleta referencial no ataque. E eu acho que ele não vai abrir mão no time do Grêmio disso. E tem uma outra coisa. O Luan, ele ganhou destaque, ou a projeção que hoje o Luan tem, como falso 9 com o Roger no primeiro momento. Mas hoje o Luan é o melhor meio armador que o Brasil tem. É o melhor camisa 10 que o Campeonato Brasileiro tem. Agora, tudo bem. Eu vou pedir até ajuda pro Lucas aqui. Que 9 nós temos aí? Vamos olhar pro mercado. Olhe pro mercado e vê quem é que tem. Tá, eu sei, o Inter tem 2, vamos dizer. No mercado nacional. Mas vamos fazer assim, um jogador que para o status do time do Grêmio hoje. Quem é que tem no mercado disponível? Tanto que está se buscando lá fora. Não, eu estou pensando aqui, falando contigo, pensando, eu não consigo achar. Eu não consigo pensar. Pensei naquele lado das Palmas lá, o Cageri. Pois é, que não é brasileiro. Mas tá, e quem mais? Não enche uma mão. Então, para você ver a dificuldade. É um pouco complicado. O Lucas viu esse processo acontecer no Grêmio, né? De jogar com falso 9. Inclusive na Sub-20, o Luan também. Né, queria se entender muito onde é que ele poderia render melhor. Ele jogou de falso 9, jogou também por dentro como meia armador, que hoje ele está fazendo muito bem, e chegou a jogar até pelo lado do campo. Eu acho que ele tem uma facilidade de ocupação de espaço, então independente onde ele joga ali mais por dentro, ele vai ter um rendimento bom, né? Mas eu acho que é importante para grupo também, independente de quem joga como titular, ter uma opção diferente, como um centroavante que o Grêmio precisa. Pode ser para grupo, nessa tese aí eu estou com vocês também. Bom, vamos com um recado, você sabe como participar. O nosso WhatsApp, 992-241220, você manda o vídeo no WhatsApp e a gente roda. Boa tarde, é o Felipe de Caxias do Sul. Eu gostaria de saber quais posições que o Grêmio e o Internacional vão precisar contratar esse ano. Valeu. Valeu, meu xará, com a camisa do Grêmio. Vou começar pelo Grêmio então, Ribeiro. Que dicas tu dá aí pro Grêmio contratar? O Grêmio precisa de um 9 só. O resto, tudo, tu improvisa. O Grêmio tá trazendo o Paulo Miranda aí, beleza, tá bom. Vai ter que precisar do lateral direito? Tá bem, mas tu acha? Ali no meio, o Grêmio tem na base jogadores que, já falei, não podem ser obstruídos a sua ascendência. Então o Grêmio ali tem, a linha de 3 então, meu Deus do céu. Tem jogador de lado, é uma brincadeira. O que falta é o 9. O Grêmio só tem que se preocupar com isso. E o Inter?
Posso começar por onde? Vai, começa por onde tu achar que deve começar. Eu trocaria o time inteiro, mas como não dá, né? Vamos mascar essa massa azeda aí, fazer um time de transição para não correr risco. Eu tô aliado ao Alessandro, eu sei. Tem alguma informação, Matheus, nesse sentido? Quais são as prioridades do Inter? O Inter busca ainda no mercado um meio-campista, pelo menos observa alguns jogadores da função e também tenta viabilizar a contratação de um zagueiro. Não à toa, o Inter já há muito tempo insiste em Rodrigo Moledo, que é pauta desde novembro, mais ou menos, no Internacional. É uma fixação, né? Gostam muito do Moledo. Centroavante não vai precisar contratar, né? O atacante Roger foi apresentado nesta semana como novo reforço colorado. E tem uma história de vida um pouco diferente dos demais atletas. Nós vamos conferir agora. Roger foi apresentado oficialmente no Beira-Rio, definindo de forma bem clara e objetiva o que significa para ele vestir a camisa do Internacional. Estar aqui é uma conquista, acho que não só para mim, para os meus pais, para os meus irmãos, para minha esposa, os meus filhos, amigos que convivem comigo desde a minha infância. Deve estar sendo uma vitória para todos eu estar me apresentando hoje com essa camisa vermelha muito linda. Estou feliz, cara. Estou feliz e vamos buscar um grande ano, se Deus quiser. Uma carreira que há 2 anos quase foi encerrada precocemente. Passagens frustradas por Chapecoense e Bahia. Gols escassos e o desejo de abandonar o futebol. 2 anos atrás, realmente, eu pensei em parar, né? As coisas não estavam se encaixando. Eu saí da Chape, fui para o Bahia e as coisas não deram certo. Mas depois do Red Bull, sem dúvida, a minha carreira voltou a decolar, as coisas voltaram a acontecer, os gols voltaram a sair. A maré mudou de vez em 2017. No Botafogo, foi um dos destaques da equipe de Jair Ventura. Foram 17 gols marcados. Uma conta que poderia ser maior. E não foi nenhum zagueiro que impediu o artilheiro alvinegro de balançar mais redes. O Internacional é o 17º clube da carreira do Roger. Um cara experiente, que se acostumou a encarar as botinadas das defesas dentro de campo e a superar os golpes da vida fora dele. Na última temporada, venceu goleiros e um tumor renal, diagnosticado em setembro, justamente quando ele estava vivendo uma boa fase com a camisa do Botafogo. Minha história é muito mais para os jovens, né? Acho que as pessoas podem olhar para a minha história e ver que tem sempre um recomeço, que tem sempre uma grande oportunidade, que às vezes as tragédias que acontecem na vida da gente não é o fim, mas um começo para uma grande história, uma grande superação. Então, acho que as minhas histórias, né, ela ensina muito para que as pessoas possam acreditar, né, que sempre, depois de uma porrada, dá aquela balançada, mas tem coisa boa, coisa grande vindo aí, e é isso que eu desejo a todos sempre. A cirurgia para a retirada do tumor, que era benigno, deu certo. Desde setembro, sem participar de uma partida oficial, ainda vai precisar de 20 dias para ter condições de jogo e começar a disputa por uma vaga entre os titulares. Hoje, o posto é de Leandro Damião. Nós que estamos chegando tem que chegar tranquilo, né? Respeitar a posição do treinador, a posição de quem está jogando, de quem subiu e disputar. Eu acho que só assim que nós vamos fazer um Inter muito forte, né? Todo mundo brigar por posição, guerrear a tua vaga no time com honestidade, com justiça, nos trabalhos de campo, e só assim nós vamos fazer um Inter campeão no final do ano. Então, é dizer que eu vim para somar, para ser mais uma peça importante dentro de um grupo. No mercado da bola, em que centroavantes são artigo raro, o Internacional começa 2018 com 2. Empolgação, não falta o recém-chegado. Hoje, sem dúvida, é um dos momentos mais felizes da minha vida, né? Defender o Inter hoje me faz feliz, me faz acreditar que o trabalho, que você ser honesto, você procurar ser justo, faz toda a diferença. E eu estou colhendo isso hoje. Eu não tenho dúvida que foi a melhor escolha que eu fiz, que Deus preparou essa camisa, esse time para eu jogar nos próximos 2 anos e conquistar. Um time como o Inter tem que conquistar, tem que ganhar títulos,
tem que ir para Libertadores, tem que fazer gol. E é isso que eu vim fazer aqui, trazer alegria, dar alegria a esse torcedor. Ontem a gente chegou a debater um pouco sobre o Roger, né? Se contrataria, se não, se vale a pena, enfim. Eu quero a opinião agora do Lucas Gonçalves, que trabalhou no Atlético Mineiro e enfrentou, acredito, o Botafogo do Roger. Em 2017, o Botafogo foi a equipe que nós mais enfrentamos, então era uma equipe que a gente conhecia bem e sofreu bastante com o Roger. Ele estava num momento muito feliz lá no Botafogo. É um centroavante que tem facilidade da primeira bola, de segurar bem. Dificilmente ele perde o confronto, tanto por cima como embaixo do zagueiro, quando está jogando de costas, que usa muita força, né, para segurar essa bola. E aí o Botafogo era uma equipe muito bem organizada e com essa estratégia segurava bem essa bola na frente para a passagem dos jogadores de lado e conseguia transformar isso em situação de gol. E ele, acho que nós sofremos uns 3 gols dele no ano passado, e ele também, a questão da finalização dele tem bastante facilidade. Então, é um jogador bastante interessante. Aí é um gol contra o Atlético, né? É o de pênalti, Esse jogo nós estávamos vencendo 1-0, perdemos inúmeros gols. No final do jogo, o Botafogo teve um pênalti e acabamos sofrendo o gol de empate. Mas é um jogador bem interessante, como o Ribeiro disse agora, né? Não existe tantos centroavantes no mercado, então ele acaba sendo uma boa opção. E é curioso porque ele é, até agora, a principal contratação do Inter, né? E, em princípio, chega para ser reserva do Leandro Damião. Isso me pareceu uma crítica. Não, uma constatação. É a principal de mais nome. Não, Se foram anunciados Gabriel Dias, Juan, Dudu... Olha, se tu for analisar bem, só tem a expectativa de um ser titular, né? Que é o Dudu. Que é o Dudu. Que eu acho, né? Eu acho que é o Dudu. Porque, de resto, o Inter só contratou jogador de grupo. Ou não? Essa é a constatação. Se bem que o vice de futebol do Inter, Roberto Melo, não sei se o Matheus Dávila acompanhou, ele ressaltou o fato do Inter ter mantido a base do ano passado. E agora vai agregar a qualidade. É bom ou ruim? Aí é que está. Eu não achava o grupo do Inter ruim. Eu acho que é aceitável pela situação do Inter. Agora, eu vou repetir aqui, e tomara que eu esteja errado e que a varinha mágica entre em ação. Este grupo aí é para disputar o Gauchão e ponto. E não correr riscos. Esperar algo mais desse time do Internacional, só se o Odair Hellmann nos surpreender com um padrão de jogo que a gente não sabe se o Inter vai ter. Aliás, não tem há anos. Aí que tá, a gente está falando do Botafogo, que se a gente for analisar friamente, jogador por jogador do Botafogo do ano passado, era um time para ser rebaixado. Tá bem, mas o que o Botafogo tinha de diferente? Um padrão de jogo. Uma estratégia, um padrão de jogo. Ele estabeleceu uma forma de jogar. Dava a bola para o adversário, jogava um time extremamente organizado. Que, o Lucas acabou de falar, complicou a vida do Atlético aqui contra o Grêmio na Libertadores. Foi um suador para o Grêmio passar. O que eu quero saber é o jeito que o Inter vai jogar. Isso é que eu vou cobrar do Odair Hellmann. A atitude do Inter no mercado, ela é coerente, ao menos, Felipe, com o discurso da gestão no início do ano passado. Porque quando o Inter trouxe o Wendel, o Edenilson, todos esses jogadores que hoje fazem parte do plantel, já dizia que a montagem não era para a Série B, e sim num projeto de retorno para a Série A, e que esta base seria o time da Série A em 2018. De fato é, tanto que o Inter trouxe apenas complementos e jogadores com pouca expressão. É verdade. Uma bola nas costas agora do nosso pessoal e da edição e do Lucas também. O Valdívia. Muita gente pergunta, Valdívia, como é que foi no Atlético? Tu estava lá do lado do cara, Lucas. O Valdívia chegou num momento que ele estava voltando de lesão aqui do Inter, ele não tinha continuidade. E a ideia dele ter ido para o Atlético justamente é que ele buscasse isso de volta, aquela continuidade, e aí readquirisse confiança e readquirisse também um bom futebol que ele sempre teve no Inter. O início dele foi um pouco complicado justamente por isso, ele até pela questão física não estava ainda tendo condição de jogar um jogo inteiro, então foi um processo lento, mas que depois de um período curto ali, ele se adaptou, virou titular do Atlético e foi um dos jogadores mais importantes, apesar do Atlético não ter tido uma campanha, talvez, daquilo que se esperava, ele foi um jogador muito importante durante a temporada. Está recuperado o Valdívia. Eu vou dizer uma coisa para ti, Lucas. Eu tomara que ele desminta, mas hoje eu acho que eu flopei. O que é flopar? Vamos lá, glossário. Tecla SAP. Para mim, o Valdívia era esperado, esse time do Valdívia, muito mais do que ele é. Eu acho que a imprensa, e gerou isso com a torcida e tal, superestimou o futebol do Valdívia.
Com todo respeito, o Valdívia, na minha opinião, tomara que tenha tido sucesso lá com a parte tática do Valdívia. Ele só joga, não sabe jogar bola. Em determinado momento... Recomposição, marcação, jogar o jogo jogado. Ele era muito individualista. Não quase um peladeiro, com todo respeito, entendeu? E é um problema que o Inter tem com o Nico Lopes aí. É um jogador que não sabe jogar o jogo coletivo. Então, eu tomara que ele esteja errado. Mas o Valdívia, por enquanto, é uma decepção. Em determinado momento, o Valdívia seria a realidade do futebol gaúcho. Lembro que as redes sociais apontavam isso e o Luan era o flop, que o Ribeiro fala. O Luan era o cara que tinha potencial, mas que não ia estourar. Nesse momento não é isso aí, né? O Valdívia não correspondeu à expectativa. Mas o que faz um bom trabalho, né? Um time bem encaixado, o Luan conseguiu desabrochar. Mas o jogador tem que se ajudar, cara. Tudo bem, mas tem jogadores que no Grêmio não deram certo, que a gente achava que tinha potencial e não deslancharam. Isso faz parte do futebol. E é muito comum ter um jogador que não dá certo aqui, sai, muda de casa e dá certo, normal. O padrão de jogo ajuda, tudo ajuda. E dar certo no Inter nessa fase também é um horror. O Inter torrou um monte de garotos, né, nessa fase. E vocês podem ter certeza, vai ter jogador aí que não nada por eles e que daqui a pouco vai estourar no outro clube aí num time organizado, vivendo um outro momento. Era o que eu achava do Valdívia. Achei que o Valdívia ia dar muito certo no Atlético. Para mim, é uma questão de expectativa. Claro. O Lucas fala aqui na parte dele e tal, mas para quem esperava do Valdívia, tá devendo. Flopou. Vamos com mais um recado no nosso WhatsApp, 992 24 12 20. Roda. Olá, rapaziada. Gostaria de saber o que vocês acham de Gustavo Scarpa e Henrique Dourado no time do Grêmio. Será que não poderia dar certo? Um abraço a todos. Valeu. Chegou a se falar sobre isso, mas muito mais nas redes sociais, né, Matheus? Se falou bastante. E essa especulação aumentou porque o Gustavo Scarpa não se reapresentou com o elenco do Fluminense. Então tem muito torcedor pedindo na internet um investimento. Só que é um jogador muito caro. Mas vai jogar onde? No Grêmio? Jogaria na vaga do Luan, né? Teoricamente. Pelo menos teoricamente hoje jogaria na vaga do Luan. Ou aberto pelo lado esquerdo. Ou aberto pela esquerda, que é a vaga do Alisson. Pois é, mas é mais de uma opção, né? Mas é um jogador muito caro e que tem um problema jurídico com a equipe do Palmeiras Fluminense. tentou. O Palmeiras sondou o Gustavo Scarpa. Eu até li uma matéria hoje pela manhã. Se fala no Rio de Janeiro que ele vai tentar uma rescisão contratual unilateral junto ao Fluminense. E aí é um rolo danado. Porque o Fluminense tem um investimento muito grande em cima desse jogador. Foi o que o Zeca fez agora com o Santos, o Oscar fez com o São Paulo lá atrás. Sobre o Henrique Dourado, vou repetir, não é um jogador que me agrada. Para mim, é outra coisa que... Voltamos ao centroavante. Ceifador, o papo centroavante. Né? Então, o Grêmio não precisa de brocador, de ceifador, precisa de centroavante, cara. Que fala para fazer gol. Né? Que saiba jogar o jogo. Que tem não é o Jael, precisa fazer gol, não é o Jael mais. E o Fred, Lucas? O Fred agora foi a polêmica da virada do ano, né? Trocou o Atlético pelo Cruzeiro. Vamos ver isso com ele. Nós estávamos falando de centroavante, nós começamos o ano lá no Atlético, em 2017, com 3 centroavantes, né, que chegou a se criar até um problema, que era o Fred, o Rafael Moura e o Lucas Prato. Nossa. Aí teve a proposta pelo Lucas Prato para ir para o São Paulo. Esse né? Sim, eu gosto desse. São, claro, características bem diferentes os 3, e acabamos ficando com Fred e Rafael Moura ainda. O Fred oscilou, né, durante o ano, mas o Fred tem uma coisa que não tem como ir contra, que é o número de gols que ele faz por temporada. E assistências, né? Ele deu bastante assistência. Deu um número bom de assistência. Ele fez 31 gols, se eu não me engano, na temporada. Ele só perdeu pro Henrique, foi o vice-artilheiro do Brasil. Mas se for analisar os números do Fred nos últimos 5, 6 anos, ele é sempre o artilheiro do Brasil. Então, para um centroavante que precisa de gols, talvez seja o número mais importante. É que assim, aí nós vamos entrar, Lucas, uma coisa aqui que eu reconheço que às vezes eu pareço ser chato. Eu reconheço, às vezes. Parece, mas não é. Não me importa o número de gols, me importa o gol, o qualificar o gol que ele fez. Entendeu? É que nem número de passes, eu brigo muito com eles, adoro footstats. Vocês adoram footstats. E eu já disse que para mim o futsal não serve, porque ele é quantitativo. E eu tenho que fazer uma análise qualitativa. Então me importa se o gol dele ganhou o jogo. Me importa se o gol dele classificou a equipe. Não adianta ele fazer 50 gols e o time não ganhar nada na temporada. Entende? Eu quero fazer o gol decisivo. O time ganhou por 5-0 e fez 4. Não adianta.
Eu quero que ele faça 1-0 o gol dele. Isso qualifica o jogador, na minha opinião. Né? Então, é por isso que a gente briga aqui, cara. É isso aí. Não, mas a gente briga, mas se ama. Mais um recado no nosso WhatsApp. 992-24-12-20. Fala se está insatisfeito no Hamburgo. Não seria uma boa o Grêmio investir nesse jogador novamente? Porque é um ótimo volante. Não seria uma boa ele para reforçar o nosso meio-campo? Leandro, Sapucaí do Sul, abraço. Valeu, Leandro, um abraço. Aliás, o Wallace é mais um dos que não se apresentou, né? Impressionante. É Richelli no Sport, Scarpa no Fluminense. Tem rolo, né? O que está acontecendo? Eu não acho que seria uma boa pro Wallace voltar. Falei ontem. O Grêmio ali já está bem servido. Falei ontem com uma pessoa muito próxima ao Wallace, que está inclusive na Alemanha com o jogador. A ideia dessa pessoa, e ela tramita com o empresário, é que o Wallace deva permanecer na Europa. Deva permanecer na Europa, mas não necessariamente no Hamburgo. Esse é o desejo do Wallace. Só que, se voltar para o Brasil, não voltará para o Grêmio. Porque o Wallace não tem mais clima dentro do departamento de futebol do Grêmio. A saída dele foi muito desgastante. Ele forçou a saída. Ele e o representante dele, na época, o Rogério Brown. Ainda é o Rogério Brown. Então não há clima para ele voltar. O Flamengo é o interessado e o Atlético Mineiro também. Se voltar, voltará ou para o Rio ou para Belo Horizonte. Para Porto Alegre é uma possibilidade descartada nesse momento. Pois é. O Atlético levou o Adilson, ex-volante do Grêmio também, né, Lucas? O Adilson, grande parte do campeonato lá, da temporada foi titular. O Adilson estava 10 anos na Rússia. É um pouco diferente a característica do Wallace. Chechene, o Adilson, né? Não, essa Terek Grozny era o clube Chechene ele estava. Do último time, eu acho que era a Rússia. Já tinha mudado, É uma grande figura, um grande cara. Adilson é um grande cara. Tá certo. Vamos para um break, então. Intervalo comercial, a gente já volta para falar mais de Grêmio, de Internacional, debater as coisas do futebol aqui nos Donos da Bola. Estamos de volta com mais Donos da Bola aqui na tela da Band. Vamos falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começou para os gaúchos, né? O Grêmio venceu ontem o time do Bragantino por 3-0 na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos conferir. O Grêmio abriu o placar depois da cobrança de escanteio na segunda trave. Da Silva subiu mais que a zaga e desviou de cabeça, fazendo 1-0. Gol de cabeça de centroavante aí, Ribeiro. Você estava pedindo. É que ficou muito longe a imagem, né? Esse jogo ele foi transmitido através da internet com uma câmera só. Então não tem close, não tem nada demais. Por isso. Bom, na segunda etapa, depois desta bela jogada do TT que a gente vai acompanhar, uma jogadaça, né? Pela ponta direita. do lance do Grêmio aqui da seleção. Bom, sim. Tá? O juiz marcou pênalti, olha a jogadaça. Opa, olha isso aí. Até não foi pênalti, tá? Acho que foi. Não foi pênalti. Bom, a jogada foi do TT e o próprio TT foi quem cobrou o pênalti, ampliou a vantagem para 2-0 para o Grêmio diante do Bragantino. Bateu mal, tá? Mas a jogada me serve. É crítico, bateu mal, bateu no meio do gol, quase se arrastando, rapaz. Tá louco? Vamos pro terceiro gol, então. 2-0 para o Grêmio, gol do TT. Terceiro gol saiu depois deste chute cruzado de Darlan Mendes. Final, 3-0 para o Grêmio em cima do Bragantino. O Grêmio que volta a jogar na sexta-feira contra o Trindade de Goiás. Trindade, não é o nosso colega Matheus. Se vencer o Trindade, está automaticamente classificado para a próxima fase. A Copa São Paulo virou um torneio quase infanto-juvenil, né? Na época do infanto-juvenil, porque é sub-18 quase. E ela ficou muito inchada, né? Eu sou do tempo da Copa São Paulo, que era uma competição que tinha um status. Ele ainda é um grande, porque o que vocês têm que entender? Não tem nada, né? Só tem a Copa São Paulo. Então ela acaba ganhando uma visibilidade muito grande. Um espaço bem maior. Mas assim, não sei quantos clubes tem agora. Pra mim virou muito time de empresário também, então ficou uma coisa meio... Né? Bom, daqui a pouco, às 4 da tarde, o Internacional entra em campo, né, gente? O Internacional estreia na Copinha contra o Boa Vista do Rio de Janeiro. Outro que estreia hoje, só que mais cedo, às 14 horas, é o São José. O Zequinha enfrenta o Paulista. E outro time gaúcho que estreou ontem foi o Juventude, mas não foi tão bem. Acabou perdendo por 2-1 para o Paraná Clube. Até surpreendente, porque o Juventude vem fazendo bons trabalhos. Tem uma boa base, né?
Perdeu para o Paraná Clube. O não foi tão bem é uma forma carinhosa, dizer que foi mal, né? É que eu não falo as verdades, né, Ribeiro? Você é mais direto. O campo ali é horrível, né? Mas eu assisti um jogo da Copa São Paulo, se eu não me engano, o jogo do Santos, que o gramado não tinha a menor condição de jogo. Isso aí é um potreiro, vamos deixar porque bem choveu, claro. alagou, foi um péssimo jogo, o Santos ganhou de 3-0. Tá louco. Mas o que é isso? E tem estádios bons no interior de São Paulo. É uma várzea. Imagina, o guri joga num campo pesado desse, daqui a 2 dias tem que jogar de novo, né? Já o Aimoré ficou apenas no empate de 2-2 contra o Oeste Futebol Clube. O Oeste jogando em casa, ele joga na Arena Barueri, né? Já é um outro estádio, né? Mas é um bom resultado. Internacional subiu nesse estádio, né? E legal que o Aimoré tá disputando a copinha, né? Sim. Achei bem legal isso aí. Ontem um colega nosso aqui da Bandeirantes, não vou entregar o nome dele, chegou pra mim e perguntou, Ribeiro Neto, onde é que acontece essa Copa São Paulo de Futebol Júnior? Olha, como o próprio nome diz, é em São Paulo. Tubarão está participando também. Isso é muito legal. O Tubarão vem fazendo um trabalho de base. Primeira vez na história que vai participar da Taça São Paulo. Isso é legal. Na verdade, no início, a Copa São Paulo era disputada na cidade de São Paulo ou no máximo na região metropolitana. Hoje... E só por paulistas, né? Isso aí então se espalhou. Mas é um torneio já tradicional. Vamos com mais um WhatsApp, 992 24 1220. Aí pessoal, donos da bola, aqui é Sidney Beto, gremista de Bento Gonçalves. Queria saber se pro Grêmio, no ataque, um Vargas da vida, um Lucas Prato ou até mesmo o Barcos, não seria legal eles buscarem esse tipo de centroavante? Porque já é para grupo e gauchão, o restante a gente está sabendo disso aí, né? Essa é a opinião. Um abraço a todos aí. Eu estava tentando prestar atenção na tua pergunta, mas confesso que eu fiquei olhando lá para trás, vi o Ribeiro Neto e perdi a atenção. O Barcos já ficou na LDU, tá, bruxo? Então, esquece. A pergunta é exatamente pelo 9, né? Lucas Prato. O Lucas Prato seria o ideal, mas duvido que esse aí é inacessível, acho, né? Agora seria o cara. Esse seria o cara. Se falou ontem na imprensa da Argentina sobre o Zampedri, Fernando Zampedri, do Rosário Central. Mas conversamos lá na Rádio Bandeirantes com o dirigente do Rosário, que disse que nenhuma conversa foi feita. Cara, o que não falta é empresário oferecendo 9 pro Grêmio. Isso é verdade. O que eu falo é o seguinte, tem, mas quem é? Aí não adianta, né? Por isso que o Jael está se achando aqui. E o Renato, ele é um técnico que aceita estrangeiro, mas ele tem algumas limitações, né? Para estrangeiro jogar na equipe dele, ele já falou isso em entrevista, inclusive, o cara precisa ter o mínimo conhecimento sobre o futebol brasileiro. O caso do Zampedri, ele tem 29 anos e nunca jogou no Brasil. Teria que chegar e se adaptar. Não, nunca jogou num grande clube, é só um clube pequeno da Argentina. O Rosário Central, o primeiro, que é um grande da Argentina, né? Pois é. E vamos para o intervalo comercial, então. A gente já volta com mais donos da bola para passar a régua. Te liga. Chegou aquele momento que a gente coloca o cara no paredão, ou na verdade embaixo das traves, na marca do pênalti. De novo? E o personagem de hoje é ele. É que faz sucesso, né? Cara, eu tô Ribeiro Neto. Na marca do pênalti, Renato Silva, de São Leopoldo. Quero saber se você acha que a direção deve aceitar as exigências de Jael para a renovação. É tão difícil dizer que eu acho que não, viu? Vai, Ribeiro. Cara, assim, ó, eu sou do tipo de pessoa que fala assim, ó, tu pede o que tu quer, se tem alguém que pague, beleza, né? Eu vou analisar o Jael, eu acho que passou, né? Jael, beleza, um abraço e tal. Agora, pedir, ele pode pedir o quanto quiser, assim como tu, que é um brilhante jornalista, pode pedir o quanto quiser. Se tiver alguém para pagar, tá joia. Que eu vou discutir, eu acho, por exemplo, que se gasta uma barbaridade. Os clubes grandes, os grandes clubes brasileiros, são irresponsáveis, entendeu? E pagam salários, assim, ó, fora da casinha. Mas isso é o que eu acho, né? Se tem alguém que pague, o que eu vou fazer? Eu, por exemplo, vou meter de pato a ganso agora, vou fazer um pouco do trabalho do Lucas Gonçalves, que é analisar os adversários, analisar o seu próprio time. E a gente vem fazendo isso aqui ao longo do ano de 2017, vai continuar em 2018. O Grêmio vai estrear na Libertadores contra o Uruguai. No dia 27 de fevereiro vai até o Uruguai enfrentar o Defensor Sporting. Nós vamos saber como joga esse time uruguaio. Confere. Com 104 anos de história, o Defensor Sporting Clube manda seus jogos no acanhado estádio Luiz Franzini.
com capacidade para 18 mil torcedores e que tem como curiosidade o fato de ficar instalado em meio a um parque de Montevidéu, próximo à orla do Rio da Prata. Tetracampeão uruguaio, o clube não conquista o título nacional há 10 anos. A equipe conseguiu a classificação para a Libertadores de 2018 depois de vencer o torneio Apertura, mas perdeu nos pênaltis a decisão do campeonato nacional para o Peñarol, campeão do Clausura. O técnico é o uruguaio Eduardo Acevedo, que já renovou o contrato para a próxima temporada, mas deve encontrar dificuldades para manter todo o plantel para este ano. O meia Matias Cabreira, destaque da equipe violeta, que já passou pelo futebol italiano e português, vem sendo sondado pelo mercado argentino. Já o zagueiro e capitão Andrés Lamas e o volante Matias Cardácio despertam o interesse do gigante uruguaio nacional e podem deixar o Parque Rodó nos próximos dias. Se mantiver sua filosofia de jogo, o defensor jogará no 3-5-2. Um time inteiramente formado por jogadores uruguaios, uma única exceção, o centroavante Cecílio Waterman, de 26 anos, natural do Panamá. Tá certo, a gente vai apresentar os outros adversários ao longo deste ano. Vai, Ribeiro! Vamos lá, comece você também em 2018 diferente. Chegando na marca do pênalti, ó, fazendo gol, é o ativo. No jogo do amor, você tem que ser artilheiro, não é, Luciana? Exatamente, Ribeiro. E com o ativo, você tem os 365 dias do ano cheios de vontade, criatividade e disposição entre quatro paredes. O ativo, ele age por vários dias no seu corpo e é indicado para homens de todas as idades porque não altera a pressão sanguínea. Então, o ano é novo, mas o preço é bem velhinho aqui na Central. Então, ligue 3099-9292 e aproveite os combos especiais. Você começa a pagar só daqui 45 dias e a entrega ela é grátis e sigilosa para todo o estado. E tem presente na compra. Ligue 3099-9292, Ribeiro. Vamos lá, 3099-9292, 3099-9292, ativa você da Ativa sempre, Felipe. Vem, Ribeiro, senta aqui bonitinho, vamos encerrar o programa, passar o bastão para Regina e deixa eu agradecer a presença do Lucas Gonçalves, obrigado por ter aceito o convite, sucesso para ti em 2018. Obrigado, Felipe, para mim é sempre um prazer participar. Dá um abração ao teu pai lá. Pode deixar, obrigado. Saudades.